Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Chegamos agora à lição de número 10. Eu sou muito grato a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade, por essa responsabilidade também. Sou muito grato também a Safeliz, que nos proporciona esse momento de encontro. Eu espero que você esteja sendo abençoado da mesma maneira como eu tenho sido abençoado ao estudar temas tão especiais da nossa caminhada de fé, temas práticos. Eu estou gostando muito dessa lição e gostando muito também da maneira como a autora tem abordado, com aquela sensibilidade feminina e com um senso de praticidade que tem conquistado o meu coração. Você já sabe, mas não custa anunciar de novo, e talvez estejam pessoas novas aqui entrando no canal. O link que aparece aí na tela, se você clicar nele, você vai receber no seu WhatsApp informações, notícias da Safeliz e vai ter também a alegria de receber diretamente no seu WhatsApp o resumão, que é o estudo completo da lição, e também as porções diárias. Você vai ter mais facilidade para postar os seus comentários, enviar os seus pedidos de oração e também para compartilhar. Falando em compartilhar, nós temos visto um grande número de pessoas que se comunicam conosco, dizem: olha, eu estou compartilhando para 10, para 20, para 100, para 500, existem muitos compartilhamentos. E você que recebe esse conteúdo, que não está inscrito no canal, o nosso grande abraço, o nosso carinho e a certeza de que você também é muito bem-vindo aqui. A Safeliz mantém uma equipe de intercessores. Ela ora pelos pedidos de oração que são feitos e também por aqueles pedidos que muitas vezes nós não expressamos, não escrevemos. Mas tem uma coisa muito linda: nós podemos formar uma grande família de oração. Nós podemos orar uns pelos outros. Mesmo que você não poste o seu pedido, você pode orar. Pode orar por você, pode orar por mim, pode orar por todos aqueles que estão conectados aqui nesse canal, porque todos nós temos necessidades espirituais, enfrentamos os nossos desafios na família, na saúde, em relações a assuntos financeiros, em relação a outras questões, e nós precisamos da bênção do Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora: pedir a bênção de Deus sobre toda a família que se reúne aqui na Safeliz, neste canal, e também pedir a sabedoria divina para o estudo desta semana, que está realmente muito especial. Convido você a curvar a fronte, fechar os olhos, para juntos orarmos ao Senhor. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por tantas bênçãos recebidas das tuas bondosas mãos. Abençoa, Senhor, esta linda família que se reúne aqui nos canais da Safeliz, juntamente com aquelas pessoas que recebem esse conteúdo, aqueles que estão compartilhando, que possam todos nós possamos ser alcançados por tua graça, pela manifestação do teu amor bondoso, da tua misericórdia, e que também, Senhor, tenhamos agora entendimento, sabedoria, para não só entendermos, compreendermos o assunto desta lição, mas temos um coração sensível, disposto e disponível, tocado pelo Espírito Santo, para vivermos de acordo com a tua vontade. Abençoa-nos, Pai. Olha e abençoa-nos. Uma vez mais te pedimos, olha sobre nós e concede-nos esta graça em nome do Senhor Jesus. Amém. A lição de número 10, arrependimento e perdão. O verso para memorizar é um verso muito amado, muito apreciado, que nos vem da primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, e diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Interessante que a autora não vai voltar a esse verso no decorrer da lição, mas o auxiliar do professor, que é um autor diferente, ele trouxe uma reflexão muito interessante acerca desse verso. Eu quero compartilhar com vocês dizendo o seguinte, que nesta primeira carta de João, João segue mais ou menos um padrão de início que ele usou no Evangelho. E ele vai mencionar aqui
algo muito assim similar realmente. Do mesmo modo que na sua carta, diz o autor, João fala do Deus da vida como sendo o Deus da luz. Então você tem aqui 1 João 1, 1 e 2, e depois ele vai falar deste Deus da luz no verso 5. João usa, portanto, o evento da criação como um argumento para convencer os seus irmãos e a nós também a andar na luz de Deus. E ele faz então uma relação, porque o Deus Criador, ele é também a fonte de vida e luz. E por isso nós devemos andar na luz, isso aparece no verso 7. Outro motivo deste arrazoado muito interessante se baseia no fato de que, fora da luz de Deus, não apenas nós estamos em trevas, mas somos incapazes de enxergar o caminho certo. E aí estamos em pecado e, portanto, em absoluta necessidade de purificação e perdão. É aí que chega o verso 9. Olha que contextualização preciosa o autor nos fez. João, então, insiste no fato de que todos nós pecamos, que é o verso 10, não há ninguém que possa afirmar o contrário. Ele chega a dizer que se nós não fazemos isso, nós nos tornamos mentirosos e automaticamente, se não reconhecemos que somos pecadores, nos tornamos mentirosos, acabamos de pecar. Então, João faz essa conexão desses versos iniciais da primeira carta com o Evangelho de João, mostrando esse Deus da vida, esse Deus da luz, e se nós não estivermos com Ele, não estivermos vivendo na luz, estamos em trevas, estamos em pecado, e é por isso que necessitamos do perdão e da purificação que Ele nos oferece. Achei muito linda essa contextualização. A lição aqui na introdução faz uma referência ao texto que nós vamos estudar um pouco mais ampliadamente na lição da quarta-feira, referindo-se ao pecado do povo de Israel quando pediu para Arão fazer o bezerro de ouro e Moisés estava na nuvem no alto do monte com Deus, e isso aconteceu poucos dias depois deles terem feito aquela aliança e prometeram que tudo que o Senhor dissesse eles fariam. E Êxodo 32 a 34, que nós vamos considerar na quarta-feira, conta essa história triste, como ela se desenrolou e como Moisés se dirigiu a Deus em relação a esse pecado e o que é que resultou dessa abordagem de Moisés, um dos textos mais lindos do Antigo Testamento, onde Deus faz passar perante Moisés não a sua forma física, mas os atributos do seu caráter. A gente vai voltar nisso. Aqui a autora vai nos conduzindo aqui para entendermos o que vamos considerar nessa semana. Ela menciona que é um dos textos, entre tantos que a Bíblia registra, que ensinam a respeito do arrependimento. E é o assunto dessa semana, arrependimento e perdão. Ao avançarmos em cada parte da lição dessa semana, ela nos convida a ter em mente o que o verso para memorizar, 1 João 1, 9, nos ensina. Sim, nós pecamos, mas graças à cruz e ao plano da salvação, a ação do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, o perdão está sempre disponível e o pecador sincero certamente será tocado pelo Espírito de Deus para se arrepender e ser perdoado. E mais uma vez, a minha admiração, como ela trata de temas delicados, aqui falando sobre o pecado, ou vai falar sobre o arrependimento, ela já escancara de saída no sábado à tarde que a graça de Cristo, o plano da redenção está aí posto para todos, para alcançar a todos. Que promessa preciosa. Antes de nós encerrarmos aqui o sábado à tarde, eu quero trazer o texto que eu encontrei nos comentários de Ellen White, que diz o seguinte: muitos pensam, isso vem da meditação para conhecê-lo, muitos pensam que o arrependimento seja uma espécie de preparo que o ser humano deve originar por si mesmo antes de poder ir a Cristo. Olha o que ela está dizendo. Muitos pensam que primeiro precisam se arrepender para depois ir a Cristo.
Ela diz: é verdade que precisa haver arrependimento antes que haja perdão. Mas o pecador, você e eu, precisamos ir a Cristo antes de nos encontrarmos arrependidos, porque não existe arrependimento fora da graça de Cristo, fora da atuação do Espírito Santo. É a virtude de Cristo que fortalece e ilumina a mente de maneira tal que o arrependimento seja piedoso, verdadeiro e aceitável. O arrependimento ele é um dom de Jesus Cristo, como é o perdão. Então não existe arrependimento e perdão fora de Cristo, separado de Cristo. É um erro pensarmos que primeiro precisamos nos arrepender. Quando sentimos necessidade de arrependimento, isso já é resposta. O Espírito Santo já está trabalhando conosco, já está movendo o nosso coração, já fomos tocados pela maravilha do sacrifício de Cristo, a luz que emana do Calvário, que toca o nosso coração, que nos faz perceber a nossa pecaminosidade e que não existe outra tábua de salvação a não ser aquilo que Cristo fez por nós. O arrependimento, não podemos experimentar o arrependimento sem Cristo, pois é o arrependimento de que Ele é o autor, o único verdadeiro, portanto, que serve de base para o nosso pedido de perdão. Sem o arrependimento promovido por Cristo e o Espírito Santo no nosso coração, jamais seremos verdadeiramente perdoados. É pela obra do Espírito Santo que pessoas são levadas ao arrependimento. Então, de saída já fica essa compreensão muito clara que não podemos pensar que primeiro devemos nos arrepender para depois ir a Cristo e buscar o seu perdão. Não existe arrependimento e perdão fora de Jesus. Vamos voltar a esse assunto outras vezes durante a semana e desta forma colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. A lição de domingo, irmãos, eu confesso para vocês que eu não me canso de louvar a Deus, de agradecer a Deus pela maneira como a autora foi sensibilizada, foi iluminada pelo Espírito Santo para nos colocar em situações reais que ocorrem conosco, e não só em conceitos teóricos, filosóficos, que também têm o seu valor. E ela então imagina aqui uma cena que eu tenho certeza, todos nós já vivenciamos isto. Talvez uns mais do que outros, para alguns talvez essa cena seja rigorosamente uma exceção, para outros pode ser que ela se repete a cada semana. Ela visualiza alguém que foi que o urgente foi engolido pelo importante e o importante engolido pelo imprescindível. Não é só um jogo de palavras. Que as coisas foram acontecendo, e quando ela percebeu na sexta-feira, o pôr do sol já tinha acontecido, já tinha ocorrido. Quantas vezes isso pode acontecer conosco? Fizeram culto, fizeram a refeição. Na manhã de sábado, ela não conseguiu deixar de perceber que o banheiro havia ficado sujo e passou um pano no banheiro. Afinal, ninguém suporta um banheiro sujo, mas viu que o filho pequeno havia deixado escapar o xixi, molhou, sujou o lençol e tal, pegou aquela roupa, pôs na máquina. Percebeu ainda, enquanto preparava o café da manhã para a família, que ela havia esquecido da sobremesa e rapidamente preparou um bolo de banana. Depois ela notou que o marido precisava de uma camisa para ir à igreja, passada. E não tinha acontecido isso. Passou, e ao passar a camisa, aproveitou e dobrou algumas outras roupas também. Finalmente ela se deu conta. Hoje é sábado, o dia que eu mais amo, e ainda estou aqui fazendo todas essas tarefas e me distraindo do real sentido para o qual o sábado foi deixado, que é estar mais perto de Deus. Por um instante, a sua mente tentou justificar como nós fazemos. É aquilo que nós chamamos de racionalismo, né? Ou ética situacional. Você vai encontrando desculpas. Bom, como é que vai deixar o xixi ali na cama? Como é que eu vou servir o almoço sem a sobremesa? Como é que o marido vai com a camisa sem passar? Mas por fim ela percebeu que apenas estava agindo como Marta, atarefada com muitas coisas e negligenciando a única necessária,
e importante que era estar aos pés de Jesus. Esta boa parte, sentar-se aos pés de Jesus, não é uma obrigação imposta, mas é uma resposta de amor da nossa parte àquilo que Deus tem feito por nós. Se você pensou que essa história, esse enredo, é para lembrar você das responsabilidades do sábado, do dia da preparação, que tudo tem que ficar pronto antes, não é esse o propósito, apesar desse ser um assunto muitíssimo importante. Essa pessoa da história, essa mulher, ela amava muito a Deus. Mesmo com seu amor a Deus, para ela esquecer-se do verdadeiro propósito do sábado foi fácil. Atropelada por tantas coisas. Não é isso que acontece conosco. Não é que nós não amamos a Deus, servimos a Deus, mas atropelados por tantas coisas, talvez um pouquinho mais de organização, um pouco mais de ordem na nossa vida vai nos ajudar. Bom, o propósito desse relato não é relembrar que o dia da preparação está aí para nós cuidarmos de todos esses detalhes. Mas o propósito desse relato é lembrar que nós precisamos identificar aquilo que enfraquece a nossa fé, aquilo que desgasta a nossa relação com Deus. Será que você se dá conta, você consegue olhar para você mesmo e pensar o que é que vem me distanciando de Deus? O que é que vem enfraquecendo a minha relação com Deus? O que é que eu preciso, de fato, reconhecer e identificar na minha vida? Eu não vou conseguir isso sem a ajuda do Espírito Santo. Quando o pecado se instala na nossa vida e nós vamos tropeçando e pisando nos princípios que Deus deixou para nós, inicia um processo de separação. Mesmo assim, não importa quanto essa distância, separados de Cristo, já se encaminhou na nossa vida, já ocorreu na nossa vida, mas o importante é saber que sempre, seja mais distante ou não tão distante, Jesus está perto de nós. E Ele quer nos atrair para Ele, porque só o seu amor, só o seu poder, só a sua graça, só o seu sacrifício, só a atuação do Espírito Santo é que podem nos atrair para Ele e produzir em nós o verdadeiro arrependimento, a confissão dos pecados, e então recebemos o perdão. E desta maneira, para pensarmos, colocamos um ponto final na lição do domingo. Na lição da segunda-feira, nós encontramos o título Convicção do Espírito Santo. E ela começa com uma outra história, que belezinha de autora. Ela diz assim, agora visualiza um homem, que naquele momento ele estava considerando, num determinado momento, considerando um certo distanciamento em relação à esposa, que ele tinha certeza que não estava correto. Ele não podia deixar aquele ato, aquela distância com a esposa. Ele tinha sido ríspido e duro. Isso pode acontecer com a esposa, com o esposo, em relação ao cônjuge. Dizendo palavras das quais ele se arrependia. Mas, logo em seguida, veio um pensamento, a acomodação. Ela realmente pisou na bola, ela, como nós dizemos aqui, ela errou, ela falhou. Ela, de fato, será que ela não merecia alguma coisa daquilo que eu disse? E a consciência é abafada. O arrependimento não aparece, a confissão não surge, o perdão não ocorre e a distância permanece. E ela faz uma afirmação. É fácil sair do remorso? O remorso é aquele estágio que se instala antes do arrependimento. Você sente que alguma coisa não está bem, ou ou por causa das consequências, ou porque de fato você não se sente bem mesmo. E aí então ele dá lugar, se não é um verdadeiro arrependimento, ele dá lugar a justificar as atitudes e a postura. Nem sempre é simples pedir perdão uns para os outros. E meus amigos e irmãos, se há alguma coisa que precisa estar presente em nossa casa, o esposo com a esposa com o esposo, os pais com os filhos com os pais, irmão com irmão, família, é o pedido de perdão. Sem perdão, nenhuma família avança feliz.
Isso também ocorre entre nós e Deus. Nenhum relacionamento espiritual entre nós e Deus que não seja marcado por arrependimento e perdão prosperará. O coração se comove, não é verdade, irmãos, diante desses chamados que Deus faz para nós, para nos arrependermos. Mas é fácil, porque Satanás trabalha para isso. É fácil abafar a voz da consciência, a voz do Espírito Santo. E uma das funções do Espírito Santo, não se esqueça, é convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo tenta nos convencer e nós abafamos a sua voz, nós nos distanciamos de Deus, mas Deus não nos esquece, não nos abandona. Em seguida, a autora vai trazer aqui um caso muito conhecido, um dos livros, para mim, mais desafiadores da Bíblia, que é o livro de Oséias, do profeta Oséias. É aquele profeta que Deus ordenou que ele se casasse com uma prostituta, ele vai, casa, tem filhos com ela, e depois de ter já filhos com ela, ela o abandona, e Deus ordena para ele buscar a mulher de novo. Aquela era uma representação do amor, da misericórdia, da justiça de Deus em relação à apostasia, ao abandono, aos tropeços do seu povo de Israel. E aqui a autora pediu que nós lêssemos o capítulo 6, que é um capítulo pequeno, assim que você tiver a oportunidade, leia. Mas ela vai referir-se especificamente ao... Eu vou aqui pedir para a produção colocar o versículo 1 do capítulo 6, onde nós encontramos as seguintes palavras: venha e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Vamos pôr o verso 2 também, produção. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Eu achei aqui, no auxiliar do professor, uma explicação muito, muito oportuna para entender um pouco melhor este verso. Então, o autor do auxiliar, que não é a mesma autora da lição, vai nos dizer que a palavra hebraica para arrependimento é shub. Shub. Esse verso expressa o conceito espiritual do arrependimento e ela é uma palavra que significa voltar, uma ação física de voltar, de retornar. Então, ele está dizendo que esse verbo shub é uma palavra-chave aqui no livro de Oséias e especialmente, então, neste verso que lemos, porque ela descreve o retorno da esposa que era prostituta, tornou-se sua esposa, voltou para a prostituição e agora Oséias vai buscá-la. Ela vai buscar aquela que havia se afastado. Em Oséias 6, esse verbo vai aparecer no versículo 1, onde lemos, vinde e tornemos. Esse tornemos para o Senhor é onde está esse verbo, e ele se refere ao arrependimento de Israel em relação a Deus. E o profeta lembra da condição do povo, como estava também a condição da sua mulher que o abandonou. E essa condição, ela está descrita no capítulo 5, versículo 14, onde aparece a expressão despedaçada. Essa era a situação, despedaçada por causa da ação de repreensão de Deus. Da mesma forma como um leão ou um leãozinho despedaça a sua presa, assim estava o seu povo de Israel. Agora, irmãos, o verso 2 que eu li, que fala 2 dias, 3 dias, talvez para alguém isso possa produzir alguma confusão, mas olha que lindo, que interessante. No Oriente, no Oriente Próximo, no Oriente Médio, acreditava-se que uma pessoa falecida só poderia ser declarada morta após 3 dias de decomposição. A referência aos 3 dias implica que o reavivamento era de fato uma ressurreição. Ou seja, ele está fazendo uma comparação, por isso que aparece ali a menção de 2 a 3 dias, porque com 3 dias o corpo já entrava em putrefação, e ao referir-se aí a esse arrependimento, o profeta Oséias também está, por inspiração, comparando isso a uma ressurreição. Esta analogia é aplicada no Novo Testamento a ressurreição de Jesus, que ressuscita ao terceiro dia. Olha que lindo, o paralelo, portanto, entre as duas ressurreições. A ressurreição de Israel, lá nos dias de Oséias, e a ressurreição de Cristo,
confere a esta passagem de Oséias um caráter tipológico, ou seja, um caráter ilustrativo, que aponta para algo maior, que é a ressurreição, o retorno do cativeiro do povo de Israel, apontando para a ressurreição de Cristo. Assim, do ponto de vista do Novo Testamento, esse paralelo também contém a lição espiritual de que o arrependimento assegura a promessa de que Deus reviveria seu povo. Que coisa linda, irmãos, que comparação. Eu nunca havia estudado, pensado nisso, nessa questão dos 3 dias da putrefação, que se torna então uma ilustração de algo maior que a ressurreição de Cristo, que de fato traz vida. É esta ressurreição de Cristo, é este poder do Cristo ressurreto que nos traz de volta. Que ilustração linda, maravilhosa. Ainda aqui na lição da segunda-feira, irmãos, nós encontramos um texto do Desejados das Nações. Eu vou pedir que a produção coloque. E esse texto diz o seguinte, está aqui logo abaixo da pergunta 1, na página 233. Muitas vezes nos entristecemos porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências. Mas isso não é arrependimento, é o remorso. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da atuação do Espírito Santo. Então, aquela reação por causa das consequências, que é o remorso, isso não indica a atuação do Espírito Santo. A verdadeira tristeza vem só quando o Espírito Santo atua em nossa vida. Continuando, este revela a ingratidão da alma que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos ao pé da cruz. Jesus é ferido novamente por todo o pecado. Choramos pelas transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado. Veja, irmãos, como é que o arrependimento é produzido pelo Espírito Santo. Quando nós nos arrependemos, nós estamos reagindo, respondendo. E a lição termina dizendo o seguinte, a verdade da segunda-feira, a verdade é que não crescemos no relacionamento com Deus quando pecados acariciados se interpõem entre nós e Ele. Irmãos, pergunta para nós, será que nós estamos permitindo que algum pecado acariciado é aquele pecado não confessado, é aquele ato que você pratica com regularidade, que você já não está percebendo mais, talvez, o quanto ele está prejudicando. Esse é o pecado acariciado. Será que entre nós e Deus há algum pecado acariciado entre mim e Deus, entre você e Deus? Essa é uma resposta muito pessoal. Eu espero que o Espírito Santo possa comover a sua vida e a mim também, para que nós façamos um exame de consciência, exame na mente, no coração, e peçamos ao Espírito Santo que nos provoque, que nos sensibilize, para que se há alguma coisa entre nós e Deus, que esse pecado seja afastado da nossa vida pela graça que Ele nos oferece, pelo poder que Ele nos dá. E desta maneira, nós pomos um ponto final na lição da segunda-feira. Terça-feira traz como título Arrependimento Verdadeiro. E a autora vai nos dizer que o mundo secular nos bombardeia com mensagens de autossuficiência, prazer, autopromoção, valores estes totalmente opostos aos princípios do reino de Deus. As primeiras palavras registradas na Bíblia, pronunciadas por João Batista, e também registradas como tendo sido pronunciadas por Jesus, elas dizem respeito a arrependimento. De João Batista, Mateus 3:2, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. De Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1:15. Este chamado ao arrependimento pela proximidade do reino dos céus ainda é relevante para nós hoje? Faz a autora esta pergunta, isso ainda é importante para nós? Ou essa postura de uma sociedade que não considera os valores espirituais, não leva em conta os princípios de religiosidade estão abafando no nosso coração?
Será que nós ainda sentimos necessidade de arrependimento? E ela faz aqui uma pergunta: por que o arrependimento é decisivo? E vai citar parte do discurso de Pedro, feito aos circunstantes que estavam ali no templo, que presenciaram a cura daquele milagrosa daquele coxo que pedia esmolas ali. Pedro e João disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho estou, levanta-te e anda. E eles se admiraram e João faz um discurso. E ela vai fazer uma pergunta, a segunda pergunta aqui. O que são os tempos de refrigério? Então, por que o arrependimento é decisivo e o que são os tempos de refrigério? Antes de falarmos do tempo de refrigério, deixa eu ver se eu separei aqui alguma coisa de Ellen White que está numa outra meditação chamada Jesus, meu modelo. Os pecadores devem ir a Cristo para que sejam capazes de se arrependerem, pois o veem como seu Salvador, seu único auxílio. Se pudessem se arrepender sem ir a Cristo, poderiam também ser salvos sem Cristo. É a virtude que emana de Cristo que conduz ao genuíno arrependimento. O arrependimento é um dom de Cristo, tanto quanto o perdão, e não pode ser encontrado no coração em que Cristo não atuou. Por que o arrependimento é tão decisivo? Porque o coração que não recebeu a Cristo Jesus, que não foi alcançado pela ternura, pela graça, pela bênção da redenção, não será tocado pelo arrependimento, consequentemente não poderá experimentar salvação. Por isso o arrependimento é decisivo. Agora, o que são os tempos de refrigério? Esta expressão, irmãos, eu vou pedir para a produção colocar ali Atos 3, por favor, produção, coloca para nós aí Atos 3, 19 e 20, que nós vamos encontrar o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Esta é uma palavra bem desafiadora. Procurando aqui o comentário bíblico adventista, o comentário afirma que Pedro estava tendo uma visão própria para o seu tempo. Veja que ele atribui o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, como um cumprimento de Joel, capítulo 2, verso 28, onde a profecia lá de Joel fala que nos últimos dias, Pedro entende que parte do cumprimento daquela profecia que estava prevista para os últimos dias estava se cumprindo nos seus dias. Então, é natural que aqui exista um elemento temporal bem definido. Pedro está pensando nos seus dias, mas ele está olhando para frente também. Esses tempos de refrigério envolviam o derramamento do Espírito Santo, não só como eles haviam recebido, mas apontava para um derramamento muito maior, que nós chamamos de chuva serôdia, um derramamento abundante. Aquilo foi o início da pregação da igreja cristã, mas isso apontava para um derramamento muito maior que culminará com a pregação final do Evangelho. E este cancelamento dos pecados, o perdão, afinal de contas, Cristo está intercedendo por nós no santuário celestial, está perdoando, está apagando os pecados, mas o cancelamento definitivo só se dará no final de todos os tempos. Então Pedro fala de um tempo de bênçãos que nós já podemos usufruir neste momento, mas ele aponta para escatologicamente para o final dos tempos, quando a igreja será batizada com o Espírito Santo, quando definitivamente os nossos pecados serão o santuário do céu será purificado, não haverá mais registro de nenhum pecado. E ele finalmente, quando menciona que ele envie a Cristo, Cristo já havia vindo, não se refere à primeira vinda, mas se refere então à segunda vinda. Então Pedro aponta escatologicamente para a segunda vinda de Cristo. Olha que conjugação preciosa neste texto, neste verso. A bondade e a paciência de Deus, irmãos. Agora, isso aqui ela não explicou, ela só levantou, eu que
fui buscar a explicação e ela retoma então o seu arrazoado que a bondade e a paciência de Deus nos levam ao arrependimento. Isso acontece em 2 passos. Primeiro, a tristeza sincera por nossos pecados. E segundo, a decisão honesta de abandoná-los. Veja, irmãos, são 2 passos importantes que configuram o verdadeiro arrependimento. A tristeza sincera e a mudança. Na Bíblia, arrependimento quase sempre vem ligado a perdão. Nós nos arrependemos de verdade, então Deus perdoa. É simples assim. E este arrependimento, ele precisa ser, portanto, precedido por essa tristeza, o que configura arrependimento? A tristeza pelo pecado, pelo erro e a mudança. E a mudança. Então vem o perdão. Jesus, irmãos, sofreu, morreu e ressuscitou para que ao nos arrependermos, a sua graça realize um milagre em nós. Vou repetir. Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para que, ao nos arrependermos, tristeza e abandono, sua graça realiza um milagre em nós. Ao contrário do mundo que diz que está tudo bem assim mesmo, não há necessidade de arrependimento, Deus nos chama, como fez com a mulher de Oséias e o povo de Israel. Deus nos chama a voltarmos para Ele em arrependimento e fé. Aqui aparece mais um texto de Ellen White do Desejar Todas as Nações. Vou pedir para a produção colocar a página 441, 442. Nenhum arrependimento é genuíno a menos que realize uma obra de reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. Gostei disso. A capa da justiça de Cristo não é para proteção de coisas não confessadas, de imundície. É um princípio de vida que transforma o caráter e guia a nossa conduta. Olha que coisa linda. Irmãos, só assim, só desta maneira, é que o nosso caráter vai sendo moldado à semelhança de Cristo Jesus e só assim que nós vamos poder crescer e produzir frutos que Deus deseja que produzamos. Que lição preciosa. Ficou claro para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o que é o arrependimento verdadeiro? Tristeza pelo pecado promovida pelo Espírito Santo, abandono das práticas erradas promovida pelo Espírito Santo e, consequentemente, o recebimento do perdão. E desta maneira, pomos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta. Graça suficiente. Irmãos, que gostoso ouvir a conjugação dessas 2 palavras, né? Graça suficiente. A graça de Deus, esse dom imerecido, essa misericórdia divina que nós não podemos compreender, ela não só é infinita, ela é suficiente. O Salmo 103, verso 8, nos diz que o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Estas 3 características mencionadas por Davi no Salmo 103, elas foram ditas pelo próprio Deus no relato de Êxodo, capítulo 34. Nós vamos lá, para o Êxodo 34. Perdão, vamos lá para o Êxodo 34. Bom, eu dei um breve contexto na introdução, então, lembrando a aliança que Deus fez com o seu povo, e na primeira oportunidade que Moisés se ausentou, eles então constrangeram Arão, que foi fraco, cedeu, fez um bezerro de ouro, e eles diziam, esse é o Deus que tirou vocês do Egito, e ali eles se prostituíram, eles se dançaram, e Deus se entristeceu muito com aquela situação. E lendo aqui o restante do capítulo, Deus se entristeceu tanto que ele diz, olha, não vou mais com vocês. Moisés diz, não, o Senhor vai conosco, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for conosco, o que será de nós? Eu rogo que o Senhor me mostre a sua glória, e Deus prometeu que faria isso. Quando Moisés desceu, ele quebra as tábuas de pedra, e Deus pede que ele suba, levando agora 2 tábuas lavradas, e Deus disse, prepare-se, vem sozinho, não vem com ninguém. E quando Moisés então lavrou as 2 tábuas, aqui diz o capítulo 34, ele levantando-se pela manhã, bem de madrugada, subiu o monte, a 7ª vez que Moisés sobe o monte, como o Senhor havia lhe ordenado, tendo nas mãos as tábuas de pedra. E agora então, o verso 5 e 6, vou pedir para a produção colocar aí, 34, 5 e 6.
Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia, assim segue o texto. Irmãos, aqui aparecem algumas características do nosso Senhor Deus. Nesta versão, eu li aqui: compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. O auxiliar do professor, ele faz uma avaliação destes termos usando outro tipo de tradução, mas que refletem as características e os atributos de Deus. Ele começa com a palavra bondoso, algo que evoca a intimidade de uma mãe com seu bebê no útero. Depois, compassivo ou gracioso, cheio de graça, relaciona-se a aquilo que se concede de forma gratuita. O tardio em irar-se, ou o longânimo, que tem lá como origem o nariz longo, que era um conceito que faz referência à extensão infinita da misericórdia de Deus. E, finalmente, misericórdia e fidelidade, juntas, apontam para a relação de justiça e misericórdia, que pode ver uma tensão, mas só Deus pode ser verdadeiramente misericordioso e completamente justo. Só Deus é capaz de juntar estas duas características sem nenhum tipo de tensão, porque Deus é justo sendo misericordioso e Ele é misericordioso sendo justo. Nossas cargas são postas no Calvário. Jesus certamente está muito perto quando vamos a Ele, e mesmo antes nos busca como bom pastor que está sempre à porta e bate. Que lição linda! E ela continua aqui: não devemos permanecer longe da cruz, olhando para Deus à distância. Em vez disso, precisamos correr até Jesus, trocando nossos pecados e falhos por sua justiça. Que convite precioso para sermos alcançados pela graça divina, infinita, suficiente. E aqui a lição trouxe 3 versos, pedindo que nós pensássemos em nossas palavras. São versos conhecidos, o Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois o Romanos 5, 20 e 21, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, a graça reine na vida e na justiça, dando vida eterna. E, finalmente, Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que textos lindos, maravilhosos, que nos remetem à graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos então, irmãos, avançar para a quinta-feira. A lição é preciosa demais e eu queria tocar em outros pontos. Acabei deixando coisas fora porque o horário vai passando, a gente vai se agoniando. Então, as vestes mais caras. E eu quero aqui então recordar com vocês. Vamos abrir aqui o texto da parábola de Mateus 22. A parábola é conhecida de todos nós. Então, foram preparadas as bodas para... a festa foi preparada para... deixa eu achando aqui... para as bodas de um filho e... Enfim, os convidados não vieram e então ele enviou seus servos para sair pelos caminhos e valados e trazendo as pessoas, e a cada uma dessas pessoas era oferecida uma veste especial, né? Então a pergunta é: que mensagem esta parábola nos transmite? O final da parábola ele é intrigante. E então vamos pedir para a produção colocar aqui verso 10 e 11, capítulo 22, 10 e 11. Saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram os que se encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Seguindo, pouco mais, produção, o 12 e o 13. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem essas vestes? E ele emudeceu. Então
ordenou o rei: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus chama aquele indivíduo que estava sem as vestes de amigo. E ele não responde. Ele não responde a Jesus por que ele estava sem a veste. Supõe-se, portanto, que havia algum tipo de contato, de relacionamento entre os dois. O homem sabia das vestes porque ele não justifica, mas ele preferiu não usá-las. E o que significa recusar-se a usar as vestes nupciais aqui nesta parábola? Significa, aqui aparece a parábola de Jesus, não vou pedir para a produção colocar, a justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Ou seja, recusar as vestes nupciais, as vestes das bodas, significa recusar a justiça de Cristo, que cobre os nossos pecados, a nossa imperfeição. Não só cobre para escondê-la, ela cobre no sentido de perdoar, de purificar, de limpar, de santificar. E aqui nos é mencionado, irmãos, que antes de pecarem, Adão e Eva estavam cobertos por vestes brancas de uma suave luz. Achei muito lindo isso aqui. Depois perceberam que estavam nus. O que fizeram? Vestes de folhas de figueira. Deus então substituiu as folhas de figueira, feita por Adão e Eva, por vestes de peles, que supõe-se a morte de um animal, um sacrifício, fornecendo aquelas peles. De modo semelhante, irmãos, hoje nós não podemos nos cobrir com vestes feitas de folhas de figueira, ou seja, vestes que nós mesmos provemos para nós mesmos, vestes da nossa própria justiça, que não passam de trapos de imundície. Nós precisamos receber, como Adão e Eva receberam aquelas vestes vindas do sacrifício de um animal, nós vamos receber as vestes da justiça de Cristo, vindas do seu sacrifício. Aqui, irmãos, há um texto de parábolas de Jesus, o tempo não dá mais para ler, mas eu convido você, se você tiver acesso, leia esse texto, maravilhoso, e fica a mensagem, estas vestes mais caras, que na verdade eu até prefiro dizer as vestes mais raras, não é a nossa própria produção de justiça, não são as nossas obras, os nossos méritos que justificam a nossa presença nas bodas, são as vestes nupciais providas pelo Cordeiro, provida pelo sacrifício de Cristo, por aquilo que ele fez por nós, por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. E isso é graça, irmãos, é dom. Nós não temos mérito nenhum. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Na lição da sexta-feira, a autora, ela normalmente inclui um texto de Ellen White. Ela não fez isso, mas estão lindos os dois parágrafos. Eu vou pedir que a produção coloque os dois primeiros parágrafos para a leitura. A Bíblia utiliza com frequência imagens agrícolas para descrever nossa condição espiritual. Oséias 10:12 resume bem o estudo desta semana, quando diz: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vocês. Segundo parágrafo. Semeamos, colhemos, lavramos o solo difícil e buscamos a Deus para nos aproximarmos dele. O terreno do coração precisa estar preparado para receber a chuva, o batismo do Espírito Santo. Deus pode despertar em nós o desejo de preparar o solo, mas em última análise, o relacionamento com ele é um relacionamento de cooperação. Ele me atrai, ele me provoca, me mostra o sacrifício, me mostra a salvação, e eu reajo. Ele me oferece a fé, o dom da fé para responder, para reagir, e assim nós vamos reagindo e vamos crescendo na graça e no conhecimento. Nossa parte é voltar-nos para Deus. Sempre lembrando de João 15, a figueira. Permanecer em mim, é voltar-nos para Deus. Segurar sua mão e permanecer ligados a Ele. O restante, Ele realiza em nós. O querer e o efetuar. Que maravilhosa lição. A autora deixou 3 perguntas para reflexão. Eu vou ficar com a primeira, que diz assim: Jesus ensinou seus discípulos a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Agora vem a pergunta: costumamos fazer esse pedido em nossas orações diárias? Para que Deus não nos deixe cair em tentação, para que fiquemos longe da tentação, cerremos a porta da tentação. Com que frequência você busca a proteção contra a tentação e o pecado? Eu acrescentaria, com que frequência nós estamos fechando a porta da tentação?
Ah, irmãos, que lição maravilhosa, que bênção do Senhor podemos receber e recordar esta bênção maravilhosa de que o Espírito Santo atua em nosso coração. Não precisamos nos arrepender para irmos a Cristo só depois de arrepender. Não, nós vamos a Cristo para receber o arrependimento, o perdão, a força para viver segundo a sua vontade. Que Deus nos abençoe, que lição maravilhosa, que Deus esteja conosco e vamos orar ao Senhor. Pai querido, abençoa-nos, Pai, concede-nos o verdadeiro arrependimento promovido pelo Espírito Santo, o arrependimento que promove tristeza, que promove abandono, que promove retorno, que promove mudança de direção, que promove crescimento em Cristo, Senhor. Abençoa-nos, toca o nosso coração, não permita que nenhum pecado acariciado esteja posto entre nós e Ti, Senhor, e enche-nos do Teu Santo Espírito e acompanha-nos em nossa caminhada. Abençoa essa família linda, maravilhosa, que se reúne aqui nessa Feliz, que recebe os conteúdos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.